Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente vai começar agora, então, ver a parte de crescimento bacteriano, que a gente pegar justamente a parte de metabolismo e aplicar, tá? Aí é a sua aplicação. Então, vamos falar uma breve introdução, falar um pouquinho das fontes de energia, tá? Diferença de micro-organismos, para daí a gente entrar na parte de cultura. Uma introdução mais breve, tá? Não vou entrar tão a fundo a questão aí de diferenças, questões de classificação, mas mais para vocês saberem que existem diferentes bactérias, tá? Bom, então a necessidade a mesma para todos. Pessoal, vamos lá, tá? Não consigo falar mais alto que vocês, não. A necessidade é a mesma. Todo organismo vivo precisa de alguma coisa para gerar energia e a partir daquela molécula ele construir outras, né? Igual a gente falou, de catabolismo e anabolismo. Então é a mesma necessidade, fonte de energia e fonte de material plástico. Que material plástico? Vai compor uma estrutura, algo relacionado à estrutura das células, estrutura dos micro-organismos, tá? Seres superiores, né, que a gente vê aí, plantas, animais principalmente, eles estão relacionados a quê? Há duas formas de obter esse tipo de energia. Há duas formas de obter esse material plástico, né? Que seriam os chamados fotossintéticos e autotróficos, que significa o quê? Que gera a própria energia a partir, principalmente, os fotossintéticos, que é o quê? Fotossíntese, né? São autotróficos, geração da própria energia, baseado no próprio alimento, o próprio nutriente aí, que no caso, que são as células fotossintéticas. E por outro lado, você tem os quimiotróficos e heterotróficos, tá? Mais especificamente, a gente está falando dos grupos de animais, né? Do plano da classe animal, porque precisa de diferentes fontes de carbono, que a gente já falou na aula passada. Carboidrato, lipídio, proteína, tá bom? Diferente dos fotossintéticos autotróficos, que a luz solar e fontes inorgânicas. Daí vai nitrogênio, fósforo, ferro, potássio, tá? Cobre, cobalto, zinco e por aí em diante, que não estão vinculados a uma cadeia de carbono, é um produto orgânico, beleza? Então, que aí são os vegetais. Então, a gente tem esses dois grupos aí, e logicamente que a gente está falando, quando a gente está observando as bactérias de interesse agronômico, de interesse veterinário, interesse tanto a parte animal e vegetal, a gente está falando do quê? De maior parte dos seres serem quimiotróficos, ou chamam heterotróficos, né? De diferentes características aí, diferentes formas de obtenção da energia. E os micro-organismos, pessoal? É variável. A gente vai ver que existe bactérias autotróficas e bactérias heterotróficas. Então você tem aí um cara que está em cima do muro. Então não está para lá nem para cá, tá? Mas a maior parte das bactérias de interesse agronômico, eles estão nesse grupo aí dos heterotróficos, tá? Dos quimiotróficos aí também. Beleza? Obtenção de fontes de carbono que a gente falou da aula passada. Se fosse só fotossintético, vocês não precisariam saber nada, né, praticamente de carboidrato, de questão orgânica, somente de fonte inorgânica. Então você pode observar que quando vocês tiverem aula de produção vegetal, fisiologia vegetal, vocês vão saber decor e salteado, né, a tabela periódica lá de tudo que é composto inorgânico, tá? Que pode ser utilizado também para a parte agronômica, para a nutrição de vegetais, né? Nutrição de plantas, melhor dizendo. A parte animal já muda um pouquinho. Bom, quando vocês estiverem falando de nutrição animal, lá no quinto, sexto semestre, aí a gente vai falar dos dois grupos aqui. Tá vendo? Engenharia agronômica dá uma formação mais completa, baseado nisso daqui, tá bom? Diferente. Fonte de energia, né? Pode ser várias. Você tem seres, por exemplo, micro-organismos, como até algas, tá? Cianobactérias, micro-organismos, que a função dela é produzir oxigênio. E já tem estudo, né, que fala que no mundo, a maior parte do oxigênio, ou 50% dele, provém dessas algas, dessas cianobactérias, presentes no oceano, não somente de árvores, tá? De vegetais, de gramíneas, que estão na parte terrestre, mas a aquática é importante. Outra questão, você tem séries fotossintéticas que não têm clorofila, tá? Chamadas aí bacterioclorofila, tá? Que elas não participam, elas geram por outras situações, mesmo na presença e ausência de sol, ela vai gerar CO2, ter energia química, compostos orgânicos também. O que não é muito à frente que a gente está falando das bactérias de origem agronômica, de interesse agronômico, tá? A maior parte das bactérias são quimiotróficas. O que é quimiotróficas? Bactérias que usam compostos inorgânicos, tá?
como a gente tem as litotróficas aí, que são as bactérias que usam nitrogênio, que usam CO2, tá? Envolvidas aí na microbiota de solo também, que vocês vão ver mais à frente com a professora Laís, falar de microbiologia de solo. Você tem outras bactérias compostos que daí de uso de compostos orgânicos, tá? Por exemplo, chamadas organotróficas, que são aí usam o quê? Os substratos que são degradados, oxidados, que estão presentes no solo aí, fruto da decomposição de material orgânico, tá? De matéria orgânica, que vai dar origem para a questão de nutrição aí de plantas, tá bom? Bom, professor, o que eu preciso saber disso? Que a maior parte das bactérias de interesse, elas estão, mas tem litotróficas, que usam aí compostos inorgânicos, por exemplo, enxofre, por exemplo, é um deles, tá? Que são fixadoras de nitrogênio, que é fruto do metabolismo dessa bactéria, que é importante. Mas o principal que eu quero que vocês saibam daqui, que você tem maior parte que o uso dos compostos orgânicos. Eles dependem aí de carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Mas você tem os dois tipos de bactérias, mas a maior parte delas são organotróficas, ou seja, precisa extrair o carbono, as fontes aí de compostos orgânicos, tá? Oi? Isso, sem clorofila, mas você tem o com clorofila. Ah, não, é que colocou que se eles forem sintéticos com clorofila, tá? O primeiro, desculpa, gente, obrigado pelo aviso aqui. O primeiro é com clorofila, tá? Aqui esse primeiro grupo que a gente falou das cianobactérias, que produzem o oxigênio e tudo mais. Aqui eu esqueci, foi o famoso Ctrl+C, Ctrl+V aí, tá? Que só ia mudar o com e o sem e acabei deixando tudo. Tá bom? O que é importante? Para a nossa aula que a gente vai focar mais em crescimento, organotróficos. Beleza? Então, se a gente for destrinchar tudo que você tem de bactérias, de seres aí, a gente tem essa árvore aqui, ó. Baseado na classificação em fonte de energia, pode ser química e luz. Aqui já entra fotossintético, tá? Nosso interesse dentro da microbiologia, aqui a gente vai falar dos quimiotróficos, que aí as fontes de carbono pode ser de composto orgânico ou inorgânico, por exemplo, só o CO2, um exemplo, tá? Chamados quimioheterotróficos ou quimioautotróficos. Então aqui já entra bactérias oxidantes de nitrogênio, de enxofre, ferro, nitrogênio, dióxido de carbono, tem a ver também com o interesse agronômico, tá? E maior especificidade que você vai dar é essa distinção aqui, os que usam oxigênio. Para que oxigênio? Qual metabolismo a gente está falando aqui de carboidrato? De aula passada. E qual o outro que usa sem oxigênio? Qual era o nome que a gente dava? Um era a respiração celular e o outro, fermentação. Tá ok? A maior parte das bactérias está onde aqui? Ó? Nos compostos orgânicos ou desse lado? De interesse agronômico, de interesse mal. É desse lado aqui. Mais variado. E aí você tem um monte. Ó. Streptococcus, Clostridium, por aí em diante. Tá? Bom, para que a gente precisa ter material plástico também? Não só energia que a gente viu aqui. De onde ele adquire energia? Precisa adquirir também o quê? Compostos para essa bactéria crescer, para esse fungo crescer também. Que a gente chama de material plástico. É componente estrutural. Tá? Como fala aí, cirurgia plástica. Você não está modificando a forma, a estrutura, tá? De algum componente celular, de algum tecido, geralmente aí relacionado à pele. Sim, né? Então componente estrutural. Plástico, componente estrutural. Então precisa o quê de componente estrutural? Para renovar essa matéria viva. E quando a gente fala renovar, a gente está falando de multiplicação bacteriana, duplicação, tá? E quais são os principais compostos aqui? Carbono, oxigênio e nitrogênio. Tá? São os principais utilizados pelas bactérias. E o que você tem aqui de fonte, abundância de carbono no ambiente? Muitas, mais variadas formas. Acabou de falar, carboidrato, lipídio e proteína. Tá? Oxigênio, é o ambiente que a gente vive. Todo o planeta Terra, abundância em oxigênio e nitrogênio. O gás de maior abundância no mundo. Né? Em toda a atmosfera terrestre, 70%, 75% é nitrogênio. Tá certo? Então isso condiz que ser os mais utilizados aí para compor as estruturas celulares. Tá bom? Além disso, a gente tem íons inorgânicos, que aí entra a tabelinha periódica lá, né? Fósforo, enxofre, que são os principais aqui que a gente está envolvido mais na parte microbiológica, mas você tem potássio, magnésio, ferro.
E essa classe de íons inorgânicos a gente dá o nome de macronutrientes. O que seriam macronutrientes? Moléculas grandes? Não. Por que é macro? A gente precisa em grande quantidade. Diferente dos micronutrientes, que são pequenas quantidades. Só que isso daqui a gente não pode classificar isso como importância para a bactéria, para o metabolismo. Tanto macro como micronutrientes são importantes. O que muda aí é a quantidade, tá? Não é a necessidade. De todos precisa aqui. Então, cobre, cobalto, zinco, manganês, molibdênio, tá? Sódio, no caso aqui, é pouco. Diferente de sódio micronutriente, professor. Quando a gente for falar, e vocês já viram provavelmente isso no ensino médio, bomba de sódio e potássio, você lembra? Sódio é um dos principais cátions aí que você precisa para metabolismo de célula eucariótica. A gente está falando de procariota, tá? Bactéria aqui. Fungo já muda um pouquinho, tá bom? Bomba de sódio e potássio. Então o sódio aqui já vai estar onde? No macronutriente, em grande quantidade que a célula precisa. Beleza? Professor, precisa decorar esse monte de ferro? Não, quero que você veja as fontes aí principais de componentes químicos para compor a estrutura. Tá bom? Não vou definir aí qual que é macro, qual que é micro. Mas você sabe que tem íons inorgânicos e esses três aqui são os principais. Tá? Para embasar, por que precisa disso? Por exemplo, posso passar, pessoal? Veja o pessoal copiando? O que vocês falam aí, tá? Carbono, por exemplo. Por que precisa de carbono? Sem carbono não tem vida, não tem estrutura nenhuma. E vocês também são doutores em química orgânica, certo? Lembra aquele monte de cadeia de carbono, dependendo do radical que ligar, dava o nome de uma substância, um composto formado. Lembram disso? Tá? Química orgânica. Química analítica, então, beleza. Certo ou não? Não, é mais difícil, né, gente? Primeiro ano fala, parece tropa de elite, não parece? Pede para sair, que é umas coisas que é absurda, que vai vendo. Mas é importante. Então, acabamos de falar de química orgânica aqui, tá? Fonte de energia. Então, onde que ele adquire o carbono? O próprio CO2, bicarbonel, o carbonatos, carboidratos e por aí em diante, tá? Para que vai servir o carbono? De onde é a obtenção? De glicose. A gente acabou de falar. Lembra a cadeia de glicose? Vocês lembram a forma da glicose ou não? Tá vendo como vocês sabem? Química orgânica, pessoal. Tá? Aminoácidos, lipídios, álcool, amido, celulose, por aí vai. Tá? Para formar isso também tem capacidade de adquirir baseado nisso. E aí você tem também, se associado com o oxigênio, você vai gerar energia e vai gerar composto ainda. Como também produzir novos compostos. Fruto aí da respiração celular, que a gente já viu, e vários ciclos dependendo do tipo de produto a ser utilizado. Tá? Então você tem fontes que seriam aí mais sólidas de carbono, diferentes materiais, você tem a parte líquida também e gasosa também, tá? Que você pode ter algumas bactérias crescerem, adquirirem o carbono dessas substâncias ali também. Tá? Ou seja, carbono você vai encontrar mais em abundância também na natureza. Beleza? Nitrogênio do ar atmosférico, né? Então está na atmosfera, que tem a importância de nitrogênio. É a base, não é? Tudo que vocês escutam falar de fertilidade de solo, de nutrição de planta, de insumo, de adubo, é tudo baseado o quê? Quanto maior quantidade de nitrogênio, melhor, certo? Tem uma relação com isso, mas não é somente isso, né? Quantidade de nitrogênio é muito importante. Por quê? Por conta da fixação de nitrogênio no solo e maior desenvolvimento de plantas. Vocês vão ver isso com o professor Daniel Baron na fisiologia vegetal, a importância disso para o desenvolvimento. Depois vocês vão ver o quanto que a fertilidade e nutrição de planta é importante para a produção vegetal. Tá? Por exemplo, uma bactéria que fixa bastante, que consome bastante nitrogênio, é o quê? Consome não, que ele fixa no solo, é uma bactéria chamada Rhizobium. Tá? Vai formar esses grumos aqui, ó, nada mais é grumos aí do bactério Rhizobium que ele modifica e faz maior captação de nitrogênio para a planta. Então o solo rico em Rhizobium é um solo o quê? Onde você tem grande fixação de nitrogênio. Importante aí também. Tá? E que envolve o ciclo de nitrogênio também, retira da atmosfera, vai estar fixando, né, entrando nas raízes, fixando e tendo um melhor desenvolvimento. E de algumas maneiras também diferentes aí. Aí eu deixo o professor Baron para ele falar para vocês. Tá?
Tá? Alguma dúvida? Aqui? Não? Então tá. Beleza. Compostos inorgânicos de nitrogênio também você tem como ofertar, por exemplo, amônia, nitrato, fonte orgânica, você já vai ter aminoácido, por exemplo, não é amino. Amino é o quê? Nitrogênio ligado, né? NH. Tá? Também você vai ter ali para ligação. Certo? E os inorgânicos? Aí de monte. Não vou listar, mas, por exemplo, fósforo usa para a formação dos fosfatos lá, cadeia de DNA, como também do próprio ATP, que a gente falou. Enxofre, composição de aminoácido e vitamina. Potássio, magnésio, ferro por algumas bactérias, para ter um pigmento. Tá? Então a bactéria sintetiza também e usa esse ferro para suas reações e consegue eliminar também depois. Tem vários pontos aí importantes. Tá? Então só para mostrar também que esses íons inorgânicos aí também são importantes. Além do cobre, né? Ferro, cobalto, manganês aí também que estão associados, que têm as suas funções também celulares. Só não listei aqui para não. São não menos importantes. Olha lá eu caindo na besteira, né? São essenciais, só que em menor quantidade que são utilizados. Tá? Preciso saber tudo isso, professor, de um monte de... Não, tá? É mais os principais, esses três aqui. Ó. O que está faltando aqui também? A gente vê micronutrientes, aqui ó, só algumas particularidades, ainda pouco conhecido também a função de cada um, mas eles são necessários, são. Tanto é que você tem bactérias, se você priva, porque tem bactéria que só cresce com meio com zinco. Se você eliminar o zinco, você muda, praticamente você impede crescimento. Só que ainda não sabe a via metabólica que esse zinco é utilizado. Acredito que seja para a conservação da parede celular bacteriana também. Tá? Vamos lá. Além disso, isso aqui é importante. Tem bactérias que precisam para crescimento e para construção, para duplicação da bactéria, para construir novo constituinte celular, o que a gente chama de fatores de crescimento. Tá? Gente, fator de crescimento, só para já ver uma aplicação maior, não sei se vocês já ouviram falar, o que vocês entendem de fator de crescimento? Vai permitir o crescimento, certo? Crescimento de que forma da bactéria? Em tamanho, em volume? Não, em quantidade. Ela vai se multiplicar. Quando a gente fala de crescimento, tá? Em microbiologia, a gente está falando de reprodução, de duplicação, multiplicação celular. A gente fala duplicação. Tá? Quando a gente usa fatores de crescimento, por exemplo, são aqueles nutrientes ou fontes desse material plástico que vai promover o maior crescimento de uma determinada bactéria. Então você tem como, por exemplo, propiciar que uma bactéria, por exemplo, na avicultura, tá? Na avicultura você tem lá que é utilizado na ração desses animais de granja, né, de aviário, fatores de crescimento. Mas não vai servir vai servir também para células do animal ali, para o animal ganhar peso, por exemplo, na avicultura de corte? Vai. Mas o principal uso desses fatores de crescimento é fazer com que as bactérias boas cresçam mais do que as que sejam ruins para o animal. Isso a gente dá o nome do quê? De prebiótico. Tá? Que vão estar associados para o quê? Facilitar o desenvolvimento de determinada população bacteriana. É só na parte da avicultura que tem? Não, saúde pública também, na parte humana também. Todo mundo já ouviu falar daquele iogurte Activia? O Bacillus regulares lá, não tem? Que você já inventa. Quanto que você não é bombardeado? Essa mesma propaganda há 200 anos. O que é? Mesma coisa, você vai ter um fator de crescimento que vai facilitar, além de ser um probiótico. O probiótico é um pré-biótico também. Pré-biótico é o quê? É bactérias já formadas para formar uma microbiota. Probiótico seria o nutriente adequado para selecionar qual bactéria vai crescer naquela microbiota. Tá? Então, o que seria aí o iogurte, ou esses fatores de crescimento são probióticos. Acho que até falei prebiótico antes, tá? É probiótico. Tá? Então, podem ser compostos orgânicos essenciais. Por quê? Por exemplo, vitamina B, aminoácidos, alguns aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos, as bactérias não conseguem sintetizar. Ela tem que captar as fontes para fazer isso de forma externa, do meio onde elas vivem. Do meio de cultura, seja do ambiente, no substrato, no solo, numa superfície de uma planta, na folha, na raiz, onde for. Tá? Ela precisa disso daqui. Tudo bem? Alguma dúvida, gente?
em relação a isso. E a água é importante? Também. Apesar dela não ser caracterizada como nutriente, mas água é essencial também. Para quê? Para manter, sempre lembrando que todo transporte de membrana plasmática não é um componente sozinho no ar que entra. Ele precisa de um solvente, precisa de uma água para essa substância estar dentro e ser passado por meio de uma solução. Tá? Então você tem que ter água no ambiente, captação de água no ambiente. E isso é outro ponto também o quê? Porque só assim a membrana vai dar aquela ação dela de selecionar. Nem tudo entra para dentro da célula. Tá? Você tem a seletividade de acordo com cada canal de passagem de moléculas ali. Outro ponto, a composição do citoplasma da célula. Não é a maior parte de composto por água? Então ela vai fazer parte também. É o que vai determinar o que a gente chama de pressão osmótica. Lembram disso, pessoal? Meio hipotônico, hipertônico. Lembram ou não? Isotônico. Pressão osmótica, vocês lembram o que significa? Você tem aquele velho exemplo aqui de um recipiente que no meio tem uma membrana seletiva. Aqui você tem uma quantidade de soluto, de íon. E aqui tem pouco. Mas é a mesma quantidade de solvente, digamos água aqui que tem. Daí quando você fala de transporte, de transposição de molécula, para equilibrar isso, onde você tem a transporte de molécula? Do A para o B ou do B para o A? Para igualar a soluto, você não tem que fazer essa passagem aqui? Esse daqui não tem que vir para cá? Exatamente. Daí você tem o quê? Uma solução que antes era hipertônica, aqui hipotônica, agora virou uma isotônica. Lembra disso? Que pode, dependendo da bactéria, determinar o inchaço dela, digamos assim, ela está no meio hipotônico e dentro está hipertônico. Para igualar, você tem entrada de água, no caso. Aqui não é a membrana seletiva, no caso, né? É só transposição de água, no caso. Tá? Que a gente está falando de água. Então, o que você tem aqui? O inchaço, ele vai estufar. Tá? Se ela está no meio hipertônico, ou seja, com maior concentração de soluto do que está dentro dela, a tendência do quê? Da água dela ir sair, e ela murchar, causar a morte celular, inclusive. Tudo bem? Então tem a ver também com ajuste aí de pressão osmótica. Então água é importante? Sim, apesar de não ser um nutriente. Tá? Oxigênio é importante? Olha lá que a gente viu, ó. Respiração celular. Então, bactérias aeróbicas, tá? As aeróbicas, que fazem a respiração celular, então precisam do oxigênio livre, captado do ambiente, passar pela membrana plasmática, tá bom? E as micro, aqui a gente faz a divisão delas baseada na presença ou não, sobrevivência, dependendo de como que ela se comporta ao oxigênio, tá? Então, só voltando aqui um pouquinho para melhorar, ficar mais fácil o entendimento. Tem bactérias que crescem com a presença do oxigênio, outras bactérias que não crescem, ou seja, não se multiplicam. Tá? Esse comportamento de oxigênio fazer bem, entre aspas, ou mal para uma bactéria, a gente consegue classificar ela em algumas categorias. Bom, voltando. A primeira são as bactérias aeróbicas, ou seja, elas precisam do oxigênio livre para ter o metabolismo, para se multiplicar, para se duplicar. Tá? Só o oxigênio, professor? Não. Falei que ela é aeróbica, ou seja, cresce, se multiplica com a presença do oxigênio. Por outro lado, existem as bactérias microaerófilas. O que é micro? Pequeno. Onde ela precisa do quê? Uma menor concentração de oxigênio para crescer. Tá? Microaerófilas precisam de menor gradiente, ou seja, menor concentração de oxigênio para crescer. Já que as aeróbias ou aeróbicas, ela já não consegue crescer, ela precisa ter um gradiente maior de oxigênio para crescer. Tá? Microaerófilas ou microaeróbicas, tanto faz. Bom? Ambas aqui precisam de oxigênio, uma menor, outra um teor mínimo aí de oxigênio. Daí você tem uma outra bactéria que é o contrário, que não cresce de jeito nenhum com a presença do oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para ela. Tá? Vai destruir praticamente a parede celular e elas não toleram a presença. É tolerar mesmo, gente. Não pode nem estar perto que vai causar morte bacteriana.
E para isso a gente tem métodos de crescimento, por exemplo, que a gente chama de jarra de anaerobiose, onde as bactérias elas crescem com a presença só de CO2. Lembra que a gente falou lá passada da questão da silagem, de formação de silagem, da fermentação? Então a gente pode falar que essas anaeróbias restritas ou estritas, é a mesma coisa também. Qual é a via metabólica que elas fazem para carboidrato? Respiração celular ou fermentação? Fermentação. Tá? Então a gente pode falar aqui que elas se duplicam, ela cresce, gera ATP baseada em fermentação e não respiração celular, porque não usa o O2, tá? Que não usa oxigênio. Beleza? Se tiver oxigênio, morte bacteriana. O oxigênio é tóxico para elas. Tá? E aí você vai tendo variações também com isso. Você tem as anaeróbias não restritas, ou seja, ela tolera o oxigênio do ambiente, não mata essa bactéria. Porém, o metabolismo dela é independente da presença ou não do oxigênio. Ela não precisa do O2 para o metabolismo. Ela faz a fermentação. Poucas são anaeróbias não restritas. Tá? Beleza? Deixa eu passar a lista para vocês, gente, antes que eu esqueça. Aqui, isso, por favor. Tá? Elas não precisam do O2 para metabolismo. Então, crescem via fermentação. E aí você vai ter um outro grupo chamado aeróbicas ou aeróbias ou anaeróbicas facultativas. O que significa o termo facultativo? Tanto faz. Não é obrigatório. Se fazer essa atividade é facultativa. Vocês ficam à vontade de fazer ou não fazer, dá no mesmo. Ou vai depender, é livre, arbítrio, vamos colocar dessa forma. Tá? Algum comportamento. No caso de oxigênio, a gente está falando, o que é facultativo? Ela vai crescer tanto na presença ou na ausência do oxigênio. Ela tem as duas formas de metabolismo que ela pode utilizar, com a presença do oxigênio, que é a respiração celular, e sem oxigênio, que é a fermentação. Tá? Ambas. Fica constante. A gente vai falar mais logo à frente isso daí, Jung. A gente vai falar que o que vai mudar muito é o tempo de crescimento. Por conta do quê? Lembra da diferença de geração de ATP da respiração para a fermentação? A fermentação é bem mais baixa a geração de energia, né? Então aí ela demora mais tempo, é mais lento, vamos colocar dessa forma. Tá? Beleza? Isso daqui é importante vocês saberem, tá, pessoal? Essa diferença aí com a presença, com o comportamento baseado na presença ou não do oxigênio. Tá bom? E você tem bactérias em tudo que é grupo de interesse agronômico, veterinário, você tem. Saúde pública também. Beleza? Pessoal, como que a gente faz aí agora, entrando na parte aplicada, que vocês vão ver isso na aula prática de hoje, tá? Por que raio a gente precisa ter laboratório de microbiologia? Por que aqui no campus você precisa ter um laboratório de microbiologia? Por que eu estou tendo aula teórica de microbiologia e à tarde eu preciso ter prática de microbiologia? Lógico, a questão didática, a questão de conhecimento, fixar melhor o conhecimento, a informação passada, se vivenciar uma coisa mais prática. Mas por que é tão importante a gente ter uma análise microbiológica? Seja do solo, seja de uma planta para saber o patógeno, seja de uma doença em um animal, na população humana, o que for. Por que a gente precisa ter um laboratório para poder identificar isso? Porque somente no laboratório que a gente vai conseguir fazer, por exemplo, uma etapa que a gente fez aula passada na prática. Enxergar, microscópio, ter toda uma estrutura para a gente ver a forma, o arranjo da bactéria, a coloração, se é gram-positiva ou gram-negativa, se é daquelas que podem ser classificadas assim, tem outros que não conseguem, não tem classificação também, que são diferentes, tá? E é o local onde a gente consegue também o quê? Dependendo do material que você pega, que você tem ali para ver bactéria, ele não é suficiente para você ter bacteriano. Vocês lembram na aula prática passada de onde vocês retiraram para fazer a lâmina, para fazer a coloração de grã? De que material que vocês utilizaram ali? Eram de duas placas de vidro, que tinha ali, parecendo uma gelatina, e em cima tinha umas bolinhas. Aquelas bolinhas são as colônias bacterianas. O que é uma colônia? Ela se forma a partir do quê? De uma duplicação tão intensa que cada bolinha dali é 100% bactéria. 100%, não tem outra coisa ali. E o que é aquela parte de baixo, parecendo uma gelatina? É o meio de cultura.
O que é o meio de cultura? Nada mais é de você estar dando o que naquele meio de cultura? Os nutrientes que aquela bactéria precisa. Do que a gente acabou de falar na aula anterior. Desde as fontes de energia, fonte de material plástico, é vitamina, fator de crescimento, tudo. Carboidrato, açúcar ali, né, envolvendo as proteínas, lipídios muitas vezes que algumas precisam. Está tudo aonde? Está tudo nesse meio de cultura aqui. Tá? E nesses meios de cultura, o que você pode fazer com isso também? Você pode determinar estratégias para você identificar algum micro-organismo. Por exemplo, vocês vão para uma... Igual a gente está numa pesquisa aqui no laboratório, que a gente está tentando identificar uma espécie de fungo chamada Aspergillus fumigatus. Aspergillus. Se for ver assim para a parte de agricultura, ela não dá muito problema. O problema dela é mais em saúde pública. O Aspergillus causa muito problema respiratório, principalmente em pessoa imunossuprimida. Seja por doença, no caso a AIDS, HIV, seja caso, por exemplo, com lesão envolvendo, por exemplo, uma pessoa com leucemia, um tratamento de câncer, por exemplo, que cai o sistema imunológico. Muitas das causas pode ser Aspergillus. De que forma que ele adquire esses Aspergillus? Via alimentação, tá? Via grão. Tá? Então você pega principalmente cereais, podem ser veiculadores. Para a planta não pode fazer nada, mas pode veicular esses Aspergillus para a população humana. E a gente está fazendo aqui, cujo nosso objetivo é só identificar Aspergillus. Só que se você pegar um meio de cultura, que pode ser que tem todos os nutrientes, não vai crescer só Aspergillus, você não vai ter só Aspergillus ali. Então a gente precisava ter um meio que precisasse limitar o crescimento de outros fungos. É a mesma coisa, vocês pegarem uma plantação. O que vocês preferem ter ali no meio da plantação? A cultura em si, 100% grão que vocês estão produzindo, ou daninha, né, que são plantas, como é agora? Oportunistas, né? Nem mais é planta daninha, né? Mato. Você tem que ter 100%. Para que você usa para eliminar isso? Você não vai passar um herbicida? Pesticida também depois? Você não tem como fazer um tratamento no solo ao ponto, por exemplo, do micro-organismo inibir o crescimento de uma planta daninha? Tem como fazer isso. É a mesma coisa que a gente faz no meio de cultura. Você coloca uma coisa ali que seja tóxico para outra bactéria, que ela não consiga sobreviver. Ou você pode adequar também uma temperatura. Por exemplo, o Aspergillus, ele é um dos poucos fungos de interesse, assim, que ele cresce a uma temperatura de 48 graus. Então você coloca numa estufa ali, que vai ficar incubado dentro de um ar atmosférico, uma temperatura de 48 graus. Você está simulando uma condição artificial daquela bactéria para crescimento. Então só ela sobrevive a 48 graus. Só esse fungo vai produzir espora ali, vai germinar, vai produzir uma colônia. Só o Aspergillus. Os outros fungos que estão no ambiente. Qual que é a temperatura ambiente que a gente fala? 25 graus, 30 graus, é isso. Tá? É importante isso? É. Por exemplo, a gente saber uma doença num animal, num ser humano, vamos colocar assim. Colheu lá uma amostra, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aí de infecção urinária, por exemplo. Vai lá, tem uma pessoa que teve infecção urinária, colheu um pouco de urina. Vamos identificar qual bactéria que está causando essa infecção urinária. Qual que é a temperatura que tem que estar na estufa do laboratório? Para saber. É temperatura ambiente? Não. A função do laboratório, toda essa estrutura, é simular um ambiente que ela vem em vivo, no indivíduo, de forma artificial. Então, qual que é a temperatura média do corpo humano? Quando você está com febre, é a partir de que temperatura? 38, antes era 37. Então 36, 36,5, 37. Então põe na estufa lá 37 graus. É a temperatura ótima de muita bactéria causadora de doença em humano, em animal, é 37 graus. Tá? Se a gente colocar 25, ela vai crescer? Não vai. Muito pouco. Se a gente colocar 48, igual o que eu falei para você dessa pesquisa do Aspergillus, vai crescer? Também não vai crescer. Tá? Então o ambiente laboratorial é uma forma da gente simular o que as bactérias estão na natureza, num animal, numa planta, de forma artificial. Então a gente precisa dar para ela tudo, o ar atmosférico. Lembra, se é bactéria aeróbica, a gente vai dar o que para ela? O oxigênio que está no próprio ambiente, na atmosfera normal. Já se é uma bactéria anaeróbica restrita, ela vai crescer se deixar na estufa com oxigênio? Não, a gente tem que colocar ela numa estufa de CO2, de gás carbônico, por exemplo, que tem equipamentos no laboratório.
Umidade, também muitas só crescem em alta umidade. Fungo é um exemplo, tá? Mas a maior parte tem limitação aonde? Na forma de adquirir os componentes para o metabolismo. Então, nutriente. Que aí você tem meio de cultura para tudo que é gosto, para tudo que é bactéria, tá? Existem catalogados, gente, até hoje, mais de 350 tipos de meio de cultura. Para tudo que é bactéria já identificada. Bactéria que está, por exemplo, em água vulcânica para crescimento. Para bactéria, pela diferença, a quantidade diferente de metabolismo, de produto que elas geram, é muito diferente. E para cada bactéria a gente tem um meio de cultura que seja mais eficiente para crescimento. Tá? Mas graças a Deus a gente pode agrupar algumas bactérias em determinados métodos de laboratório e meios de cultura que a gente usa. Bom, então você tem que dar condições do quê? Desse crescimento bacteriano. Por isso que a aula de hoje, o que a gente está falando agora, é crescimento bacteriano. Então é duplicação bacteriana. E para duplicar uma bactéria, ela estava o desenho aqui na aula passada, aí tem que ter o quê? Todos os componentes. É material genético, o DNA dela passado para um outro para formar duas. Tudo tem que ser duplicado em estrutura. A membrana plasmática, a parede celular, o citoplasma, a organela, o ribossomo, tudo. Tá? Lembrando que tudo, né? Lembrando a questão aí de presença ou ausência de algumas organelas também. Para manter o metabolismo ativo. Então, a condição da bactéria que está no ambiente também se continuar se multiplicando no ambiente laboratorial. Beleza? E aí a gente tem algumas classificações de meio de cultura, não vou dar nome muito aqui de qual meio de cultura que é esse, só alguns exemplos, tá? Para a gente saber o que usa ou quando não usa. Tudo bem? Entenderam o que seria esse meio de cultura? Olha lá, aquelas plaquinhas que você viu na aula passada lá, é um meio de cultura. Beleza? Então eles podem ser classificados de diferentes maneiras. Vou falar os principais, são duas classificações só, tá? Você tem baseado na composição. O que seria o meio de composição ali? Você tem dois meios sintéticos, duas classificações. Um meio sintético, o que seria o meio sintético? É quando você tem uma composição química conhecida, é uma receitinha de bolo. Tá? Onde vê ali, ó, glicose, tantas gramas, fosfato, tantas gramas, por aí, cloreto, sulfato de magnésio, um exemplo. Tá? Isso aqui é crescimento de um meio de cultura para Escherichia coli, uma bactéria lá específica que está no intestino de maior parte dos animais e dos seres humanos também. Tá? Para água de 1 litro. Você misturou ali, formou aquele concentrado de um monte de nutriente que a bactéria, chamada Escherichia coli, vai conseguir adquirir todos os nutrientes para poder se multiplicar. Ou seja, a gente tem a fórmula desse meio aqui. Ó. Tudo a composição química já é conhecida. Tá? Por exemplo, esse agar aqui que é chamado agar McConkey. É o nome do microbiologista americano lá, acho que é Gerald McConkey, que fez lá, que descobriu, que inventou, e é utilizado até hoje isso. Tá? Então você tem um meio onde a composição química é conhecida e você tem outro que a composição química não é conhecida, que a gente chama de meio complexo, onde não é perfeitamente definida. Ih, ficou um pouquinho em cima aqui. Por exemplo, caldo de carne. Você tem a quantidade exata de cada nutriente num caldo de carne? Não? Tá? A professora Thais falou para vocês de um grande microbiologista, considerado o papa da microbiologia, chamado Louis Pasteur. Você lembra do experimento que ele fez lá, daquele tubo com pescoço de ganso? Lembra? O que tinha ali dentro? Era um meio de cultura, um caldo de carne. Que aí as bactérias entravam, porque o pouco de ele ferveu aquilo ali, né, e viu que tinha bactérias ali que não teriam bactérias, por quê? Não conseguiam penetrar pelo ar, porque formava aquele quantidade com água ali e tal. Caldo de carne que ele usou ali, não é diferente? Vamos fazer um caldo de carne, depende do corte da carne, dependendo do tipo de carne, qual animal que foi feita a carne, qual musculatura, tudo, você não tem conhecimento. Por exemplo, aqui, ó, peptona, 5 gramas, extrato de carne. Da onde que vem isso? É o que muda. Tá? É a mesma coisa, você pegar um refrigerante à base de cola. Pega a Pepsi e a Coca-Cola. Aquilo ali pode ser, você tem, é perfeitamente definido? Não, só sei que é a base de cola. Mas o que vai de produto ali? Um monte de ácido, um monte de outras coisas que muda a forma da Coca-Cola. Não sabe exatamente. Mas não porque não tem como saber, é porque não é divulgado. A diferença é aqui, não tem como saber. Tá?
Beleza? Então, meio que se conhece, que é o sintético, e meio onde não é definido, que é um meio complexo. Tá bom? Entenderam, gente, essa diferença? Então, tá bom. Outra questão também com o estado físico. Você tem o estado físico do agar, que é justamente aquela plaquinha que vocês viram que forma aquela gelatina, e realmente é uma gelatina que a gente chama de agar, ou meio sólido. O que é o agar? O agar é justamente oriundo de uma alga que ela se funde, ela fica líquida a 100 graus Celsius, só que ela já se solidifica a 45 graus. 45, 48 graus, dependendo uma. Então ela forma gelatina. É a mesma base de vocês fazerem uma gelatina em casa. Pega o pozinho ali. O que você tem em gelatina ali? Nada mais é agar e corante e açúcar, para ficar doce. Só isso. Ah, mas tem função nutritiva? Tem, é o açúcar que está ali. O resto, o agar você não sintetiza, não tem como utilizar, não degrada, não tem que fazer nada. E a base não é essa, você não ferve lá, dilui, depois você coloca no potinho. Antes de chegar até ficar frio, ele já está sólido. E para agilizar, você põe na geladeira, para esfriar mais rápido ainda. É o agar, é baseado nessa também, gelatina. Só que coloca junto aqui do meio daí todos os nutrientes de um químico conhecido no meio sólido, tá? O que vai acontecer aqui? Você vai inocular a bactéria, uma coisa é você pegar uma placa dela e deixar aberta na sala. Enquanto eu estou falando aqui. Você acha que não tem bactéria rodeando tudo isso daqui? Eu falando, estou jogando bactérias aqui? Eu tocando aqui, faz um raspado aqui, com um cotonete, depois você vai lá, só faz esse movimento aqui, põe na estufa. No outro dia está cheio de bolinha lá, um monte de bactéria crescida. Que vai formar o quê? As colônias. Tá? Então isso. E além do meio sólido, você tem o meio aquoso, ou líquido, que são os tubos, que a gente usa já meio chamado meio de enriquecimento. Meio um caldo. Muitas vezes, para metodologia, você põe primeiro o material aqui para ele enriquecer, ficar em grande quantidade, depois daqui você passa aqui. Tá? Você pode fazer as duas coisas, dependendo da metodologia. Mas aí a gente está falando em microbiologia geral, está dando só um aspecto mais geral disso. Quando vocês virem, por exemplo, vocês vão trabalhar com, vocês vão ter uma disciplina de fitopatologia. Disciplina não é parte do eixo lá de fitopatologia. O professor Valdir vai falar para vocês das doenças. Ele vai falar a forma também do quê? De diagnosticar aquela doença, seja pela análise da planta, mas também análise laboratorial também. Qual que daí é a metodologia para aquela doença, ou para as principais doenças também. Tá? E aí é um fácil crescimento. Estou falando só do onde obter o nutriente, tá? Que são aí a partir dos meios de cultura. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tá? Esses meios de cultura, eles podem também ser classificados baseados em meios seletivos e diferenciais. Tá? O que significa esses meios seletivos? É aquilo que eu acabei de falar dos aspergilos. Ele impede o crescimento de outros micro-organismos. No caso, eu estou utilizando a temperatura como uma forma de selecionar. Só que você pode colocar aqui, ó, por exemplo, o meio, até o próprio utilizado lá para os aspergilos, tá? Chamado meio RDBC. É um exemplo, a rosa de bengala que ele coloca aqui junto um antibiótico chamado cloranfenicol. Ô, professor, se é antibiótico, vai crescer bactéria aí ou não? Não, né? A ideia é justamente essa, para impedir o crescimento. Só que esse rosa de bengala é um corante que acaba sendo tóxico para fungo do ambiente, para não ter nenhum contaminante. Então é um meio que eu estou selecionando, usando, que vai ter um composto químico ali que vai ser tóxico para outra bactéria. Então você está selecionando, porque a gente fala que é meio seletivo. Tá bom? Nem todas as bactérias crescem, ou fungos crescem naquele meio de cultura. Tá? Outro meio também que é seletivo é aquele agar macon que eu falei para vocês. Ó, ele é bem avermelhado aqui, ó, né? Mais róseo. Por exemplo, se agar macon só cresce bactéria gram-negativa. Nenhuma gram-positiva, estafilococcus, streptococcus, tudo mais, cresce nesse meio de cultura aqui. Podia ter feito isso na aula prática passada, né? Só meio macon ali, você tinha certeza que a bactéria não precisava nem fazer coloração. É gram-negativo. Certo? Mas precisava, senão você não ia saber a forma nem arranjo da bactéria também. Beleza? O que impede ali o crescimento? Não é mais o cloranfenicol, é um sal biliar. Também ele que é colocado, as gram-positivas, é tóxico para as gram-positivas isso. Tá?
E aí você tem outros meios que são chamados meios diferenciais. O que é diferencial? Por exemplo, você tem bactéria gram-negativa que cresce nesse meio Maconque aqui, que é seletivo. Só que você coloca ele num meio que, por exemplo, para Staphylococcus, vamos colocar outra coisa, que é uma bactéria gram-positiva. Se ele for inoculado aqui, esse meio de cultura, dependendo da espécie, ó, esse lado aqui é um Staphylococcus chamado epidermides. Olha o nome, epidermides. Está na epiderme, geralmente encontrado o quê? Está na microbiota da pele, de maior parte dos animais. E você tem um outro, isso daqui vocês viram na aula prática. Não sei se foi um grupo que viu, assim, pegou a colônia e viu, eu falei assim, ó, tá vendo que essa colônia aqui é mais amarelada, mais dourada, que tem do nome aureus. Então é uma espécie de Staphylococcus que você pode observar aqui no meio, ele modifica para facilitar a identificação. Você vê mais amarelado, opa, é maior possibilidade de ser específico, diferencial para aquela espécie. Tá? Então, tudo baseado em coloração. Por quê? Porque dependendo, você vai ter uma bactéria que ela pode optimizar pela via fermentativa lá do metabolismo. Essa fermentação, muitas vezes, algumas bactérias produzem ácido lático. O ácido lático vai modificar o meio, vai tornar aquele pH do meio de cultura ácido, e vai ter um indicador ali que vai dar uma cor diferente para o meio de cultura. Você diferenciou. Então, por isso que chama meios diferenciais. Que isso vai fazer modificar, ó, a colônia aqui nesse meio, ó, mais branquinho, mais azulado, outro mais branco, outro mais avermelhado. Tá? Então, ele vai dar pigmento, vai dar coloração. É muito mais fácil você ver a diferença de cor do que você pegar a lâmina, colocar lá, fazer coloração de grão e um monte de coisa. Não é muito mais fácil? Então, se torna mais prático a rotina do laboratório também. Tá bem? Entenderam, gente, as diferenças? Tá? E aqui, por exemplo, é os grupos, né, dos meios, aí selecionando o resumo, aí, a finalidade de cada tipo de meio que eu acabei de falar. Tá? Meio redutor acaba sendo seletivo também. Tá? Então, o crescimento anaeróbico só é obrigatório, que é a temperatura, é mais relacionado a... Tira isso daqui, isso aqui não se preocupa. Tá bom? Mas meio diferencial, meio seletivo, complexo, quimicamente definido, que a gente falou bastante. Esse enriquecimento seria o meio líquido, tá? Mais líquido aqui para aumentar a produção, para depois você passar para o sólido. Mas não se preocupem muito. Importante, quimicamente definido, complexo, seletivo e diferencial. Tá bom? Entendendo isso, vocês já entenderam a aula inteira de meio de cultura. Dúvidas? Então, no laboratório você tem a atmosfera, se é oxigênio ou não, você tem a temperatura certa ou não, e você tem o nutriente. O que a bactéria precisa mais para crescer? Tempo, mais nada. Ele tem tudo que ela precisa para crescer. O fungo tem tudo que precisa para crescer. Tá? Então, agora a gente tem que ver, por exemplo, esses outros mecanismos. Temperatura. Você tem temperatura adequada para cada tipo de bactéria. Por exemplo, tem uma bactéria chamada mesófila, que é as que crescem entre 25 a 40 graus Celsius. Se for pegar esses três aí, qual desses três grupos ali, ó? Não se preocupe com o nome, tá, pessoal? Psicrófilas, mesófilas, termófilas. Quais são os maiores interesses agronômicos? Quem acha que é mesófila? Levanta a mão. Isso, mesófila. Por que mesófila? Fala, é isso mesmo. Temperatura? Isso, temperatura ambiente. Geralmente a temperatura que está, por exemplo, agora, de for ver, não sei nem quanto está, mas deve chegar aí nos 30 graus já. Não sei se já chegou. Tá? Não está dentro da faixa de crescimento, ó, 25 a 40 graus? Se chegar a começar a ter uma temperatura muito alta, 41 graus, 40 graus. Tem alguém do Mato Grosso aqui? Não? Não? Já foram para Cuiabá? E que vocês forem lá, vocês vão ver o que é também. 40 graus. Rio de Janeiro, mesma coisa. Né? Tocantins, então, nem se fala. Né? Muito quente. Tá? O que você vai ter? Você vai ter um controle maior bacteriano, por causa da temperatura ambiente lá é diferente. Tá? Dependendo de algumas pragas, você vai ter algumas bactérias, algumas doenças, você vai ter mais, por exemplo, nessa região mais do sudoeste brasileiro, comparado à região norte, por exemplo, região nordeste até, onde você tem temperaturas mais elevadas no ano. Certo? Então, para cada bactéria, você vai ter uma temperatura ótima de crescimento. O que seria esse aumento aqui, ó, velocidade de crescimento? Se você pegar aqui a mesófila, ela vai estar próxima aí a 35 graus.
Então, seria a temperatura ótima de crescimento. O que é a temperatura ótima de crescimento? Onde o metabolismo dela, digamos assim, casa perfeitamente com isso. Se for abaixo, fica mais difícil. Se for mais acima, fica mais difícil dela crescer, se multiplicar. Tá? Só a temperatura, professor? Não, né? Estou aqui só mostrando o crescimento daquela zona ótica. Ó, em escala Fahrenheit e Celsius. Tá? pH é a mesma coisa também. O meio de cultura, geralmente, ele tem um pH próximo ao neutro. Mas tá vendo que dá para a gente selecionar também por pH? Se a gente colocar no meio de cultura um ácido, para tornar aquele pH mais ácido, não vai limitar também o crescimento de bactérias mais resistentes à acidez, outras menos resistentes? Dá para a gente selecionar, trabalhar com isso. Lembrando, o que interfere o pH? A pressão, né? Um meio também mais hipertônico, hipotônico, baseado em seleção e em concentração baseado em soluto também. Tá bom? E aqui dá tudo, né, baseado aí e também em adaptação, dependendo de ser. Vocês vão ver na piscicultura, porque tem peixe de água doce, peixe de água salgada. Né? Piscicultura como optativa. Por conta também de alteração de pH e pressão osmótica. Né? Tudo baseado nisso. Beleza? Aqui, ó, NaCl é 10%, a 0,85 vai mudar. Outra questão também bastante importante que envolve as enzimas, que tem a ver com temperatura também. Então, as enzimas não é que a gente falou bastante no começo da aula passada que quebra o nutriente, que é importante, que ela é específica. Aqui também, né? É a enzima, é graças às enzimas que vai ser a passagem de componentes grandes que vão ser destruídos fora da célula para mandar para dentro da bactéria. Ou vai passar uma cadeia inteira lá de proteína, de polipeptídeo. Não, é muito grande. Elas precisam ser degradadas, tá? Então, outros pontos também, por exemplo, lipase, protease. Algumas bactérias produzem uma proteína. Vocês imaginam isso, gente? Você tem lá, por exemplo, um tecido na pele de um animal lá. Tá? Tá lá o núcleo, que seria no epitélio aqui, na pele. No animal, vamos pôr assim, na pele de vocês aqui. Daí você começa a ter umas bactérias aqui, ó, colonizar, uns bacilos aqui, que libera lipase aqui, ó. O que faz a lipase? Quebra o quê? Falem, gente. Gordura, lipídio. Vocês lembram da estrutura de célula animal? Célula eucariótica? Tem lipídio ou não tem lipídio na célula eucariótica? Tem. Essa lipase vai quebrar outro lipídio do que o lipídio da membrana plasmática? Vai quebrar o lipídio da membrana plasmática. O que acontece se quebra o lipídio da membrana plasmática? Não degrada a membrana plasmática? O que vai acontecer com essa célula aqui, ó? De onde ele está tirando o lipídio? Para quebrar, para usar como nutriente? Da membrana plasmática da célula. O que vai acontecer com esse tecido aqui, com esse monte de célula? Vai tudo ser morta, degradada. Você começa a ter lesão. Essas micose de pele, vocês podem ver, não é redondo e começa a ficar vermelho, inflamado? Por que fica vermelho, inflamado? Porque você tem essas enzimas agindo na pele, então está destruindo proteína, lipídio. Está tirando da onde? Do substrato. Da onde ela está tirando o nutriente? Do organismo vivo. De uma planta, de um fruto, é ali que ela está tirando o carboidrato, está tirando o lipídio, está tirando a proteína. Estão entendendo isso? Então essas lipases, proteases, elas começam a agir como o quê? Um fator que faz dano aonde ela está, que a gente dá o nome chamado de fator de virulência. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Em outras aulas aí. Chamado fator de virulência, por exemplo, ela libera como se fosse uma toxina, algo tóxico, tá? Por exemplo, a gente deu o exemplo lá do botulismo, do tétano na aula passada. A gente falou até do botox. O que é o botox? É uma toxina, é uma enzima que essa bactéria, o bacillus lá, libera, que vai causar o quê? A paralisação de músculo. Mas aí o que foi? Para engenharia e tudo mais, minha parte de farmacologia, fez uma dose que mulheres aí, homens também, dependendo, faz o quê? Injeção de botox para tirar as linhas de expressão, para não ter musculatura contraindo. É toxina, tá? Que na verdade vira toxoide, inibe a ação tóxica dela. Beleza, pessoal? Então, tendo tudo isso daqui, o que vai começar a ter a bactéria? O crescimento, tá? Então, aqui é mais rapidinho, já está indo para o final da aula. Crescimento é o quê? É ato e efeito de
aumentar em volume, de grandeza, em extensão. Então, se pegar lá o dicionário, vai estar aqui, isso daqui. De aumentar a intensidade, da força, do ímpeto. Esquece isso. Quando a gente fala de microbiologia, crescimento em microbiologia é aumento do número de célula no meio de cultura. É o quê? Crescimento da bactéria. É o quê? Multiplicação, reprodução. E para essa multiplicação tem mais de 200 reações acontecendo, fruto do metabolismo, graças a cada enzima que a gente viu na aula passada. Respiração celular, fermentação, uso aí de lipase, síntese de lipídio, proteína, né, pirimidina, tudo mais para ácido nucleico, um monte de coisa. Tudo isso daqui vai resultar onde? Na questão da formação dessas novas estruturas. Para quê? Para uma bactéria, uma única, se divide em duas, duas em quatro, quatro em oito, oito em 16 e por aí em diante. Tá? Beleza? Então, as pequenas moléculas vão transformando em mais moléculas, moléculas maiores, até ter uma estrutura toda definida. Mesma coisa, você pegar o peptídeo glicano da parede celular da bactéria. Peptídeo é várias cadeias de proteínas. Se você pegar quais são os monômeros, as moléculas simples da proteína, são aminoácidos. Então, aminoácidos juntos, formando peptídeos, que depois formam a estrutura inteira do peptídeo glicano, junto com o açúcar. Tá? Beleza? Então, gente, quando a gente fala de crescimento em microbiologia, você sempre vai falar do quê? De aumento de número de células, de reprodução, de multiplicação. Tá? Com isso. Divisão bacteriana é reprodução assexuada. Não tem uma célula, né, uma bactéria que seria de gameta macho, gameta feminino. Não existe isso. Tá? É uma célula sempre parental. Então, de uma vai começando a aparecer várias outras ali. As células filhas são idênticas. Tá? Mesma cópia, essa célula, mesma cópia da célula mãe, que começou a divisão. Tá? E como que ela se divide? Por fissão binária, transversa. Então, olha lá, 1, 2, 4, vira 8, 8, 16, 16, 32, 104, 128, 256 e por aí em diante. Tá? 512, 1024 e vai embora. Até ter um número X do tempo que ela teve de crescimento. Tá? Então, você tem etapas de alguma dessa divisão que vai determinar esse crescimento. Tá? Então, dependendo do que vai acontecer aqui. Não se preocupe isso. Isso aqui é importante? É, mas, por exemplo, você pega aqui um bacilo. Tá? Ele tem parede celular, a membrana plasmática, e você tem um nucleóide lá, que é o DNA, que está ali dentro. Bom? Para fazer duas iguais, ele não tem que duplicar tudo isso daqui? Tá? Então, o termo de uma bactéria, na verdade, ela faz divisão. Ela se divide em duas, sempre na base 2. Tá? 2, 4, 8, por aí em diante. Então, é muito comum de a gente não falar, quando a gente fala de reprodução bacteriana, a gente não fala multiplicação bacteriana. A gente fala sempre de divisão. Tá? Divisão bacteriana, quando a gente fala em crescimento bacteriano. E aqui o que começa a ter? Ó? Começa a ter todo aquele metabolismo, a biossíntese que a gente viu na aula passada, para produzir mais peptídeo glicano para formar outra divisão bacteriana. Só que lá antes começou o quê? Formação de murina, pirimidina, para quê? Para a formação de novo DNA, duplicar o DNA da bactéria. Que precisa ter um DNA para cada célula filha, concorda? E além disso, a estrutura. Isso daqui, gente, é uma foto de microscopia eletrônica. Aí colocando, né, computadorizada, ela foi colorida de forma de computação gráfica. O que você vê aqui? Ó? Tá vendo que está a formação do septo? É essa etapa aqui. Ó. 2 materiais genéticos, um para um lado, outro para o outro, que geralmente é igualzinho um do outro, mesma duplicação. Tá? Até ela separar e ter 2 células filhas. Tá bom? Então, a primeira, você vai tendo duplicação do material genético. O que vai fazer? Vai duplicar. Ó. Pus até um vermelhinho e verdinho para ficar mais fácil lá. Só material genético? Não. Ribossomos também são multiplicados. Enzimas são produzidas a mais. Lembra que a enzima é proteína. Então, está tendo síntese proteica ali também. Tá? Tirando aminoácido que ele absorveu de nutriente. Para formar 2 nucleóides lá, 2 cópias de material genético. Bom? Depois você começa a ter uma segunda etapa, que é o aumento da célula parental. Ela se alonga, ela vai aumentar. Por quê? O que está acontecendo aqui para ela se alongar?
está produzindo um monte de peptidoglicano e sendo tudo incorporado na parede celular. Então ela vai se alongando. Está sendo produzido mais lipídio, fosfolipídio, proteína, aumentando a membrana plasmática também. Tá? Aumentando. Então o que era menorzinho, ele foi aumentando. Ó. E o que vai acontecer nisso daqui? Aqueles dois DNAs que foram duplicados, um vai para o lado, o outro vai para o outro. Vocês estão vendo alguma semelhança com multiplicação celular? De meiose, por exemplo? Lembra que tinha as etapas de meiose, segundo grau que vocês viam? Não tinha, não era isso? Os fusos dos cromossomos puxavam para cada lado. Aqui não tem cromossomo, é uma única fita de DNA lá, um nucleóide, tudo enovelado. Tá? E vai, não é que não tem cromossomo, não é dividido naqueles cromossomos pares lá que vocês viam. Tá? Mas tem uma única aqui, então separa. O que é o próximo ponto que está faltando fazer aqui? Hã? Não tem duas prontinhas formadas aqui, o que está fazendo? Dividir aqui, que é a formação o quê? Começa a ter uma invaginação da membrana, tá? E você começa a ter o quê aqui? Ó? A separação por um septo, tá? Que nada mais é o quê? A parede celular da bactéria entrando e dividindo a célula. Tá? A formação desses septos aqui entre os dois nucleóides. Resultado, o que vai fazer agora? Ou não? Você tem a separação em duas células filhas. Ou o que pode acontecer, gente, aqui que a gente viu aula passada? O que acontece se as bactérias ficarem separadas por um septo mais ligadas? Vocês viram no microscópio isso. O que a gente dá a forma... Como é o nome que a gente vai dar agora disso? Pode se tornar num arranjo, lembra? Que era o arranjo da bactéria. Você tinha aquelas bactérias que permaneciam ligadas assim. Por exemplo, você tem cocos. O que vai acontecer com os cocos, que são os esféricos? Eles também vão se dividir. Só que quando eles se dividem, eles vão permanecer ligados. Se fica um do lado do outro aqui, em forma de corrente, vocês lembram qual era o nome? Eles davam o nome de estrepto. Tanto é que você tem cocos no formato estrepto, a gente dá o nome do gênero Streptococcus. Você tem outros cocos que juntos, só que ele fica tudo ligado de forma desuniforme, assim, ó, em cachos. Você lembra qual era o nome? Estáfilo. Lembra? Se era em dupla, era diplococos. Lembra disso? Tá? E bacilo, a mesma coisa. Streptobacilo e diplobacilo. Só não tem em cachos assim, que podem se ligar. Tá? Ficando desacoplados, olha lá. Coco, bacilo. Ou eles podem estar acoplados, o arranjo. Diplo, strepto, bacilo, ó, streptococcus e estafilococcus, por exemplo. Tá bom? Vamos acabando. Alguma dúvida, gente, dessas etapas da separação aqui? Não. Né? Bom, e como que é a divisão? Ela é binária, sempre na base 2, e vai embora, né? Até quantos possíveis aí for quantificar. Só que a gente tem que a divisão binária, ela é 1 a 2, vira 4, a 8, a 2 aqui. Quando a gente fala de progressão geométrica, a quantidade de bactéria ela é tão grande que a gente tem que usar para mensurar escala logarítmica. Não tem como a gente contar em números simples, numeração, fissão, né, na escala binária. Não tem como a gente fazer isso. 2, 4, 8, que vai dar no final. Gente, cada colônia que vocês pegaram lá para fazer, cada bolinha daqui, se a gente for contar quantas bactérias tem, uma a uma, a gente demoraria pelo menos 2 semanas para a gente contar. Se cada uma a gente contasse por segundo. Então tem como expressar essa quantidade de números. Você pega, tem, professor. Se pegar 60 segundos, vai dar 1 hora, se multiplicar, trocentos segundos lá. Só que não, é fissão binária. Não é de uma nasce 2, 2, 3, 3, 4. É 1 é 2, 4, 8. É escala o quê? Exponencial. Eu uso uma progressão geométrica. É a forma de multiplicação dela. Tá? Até você ter 2 elevado a 1.400.000, não sei quantos, 1.300 e pouco. Quanto que não vai dar isso? Tá? Então, esse N aqui significa o quê? O número de gerações que foi colocado. Então, você tem aqui, o que é 1 vezes 2? Aqui, 4, 4. Que você tem um número a partir do número de gerações bactérias. Que seria a geração? A célula mãe,
A próxima geração vai ser a primeira geração, que já são o primeiro grupo de células filhas. Depois dessas, nasceram outras dois, a segunda geração daquela célula parietal, e por aí em diante. Tá? Como que isso determina? Como a gente avalia isso daqui? Como a gente consegue observar? De acordo com o tempo de geração, que é o tempo de duplicação. O que é isso daí? Ó? É o intervalo de tempo requerido para a divisão do micro-organismo. Quanto tempo ela precisa para se dividir? Para que uma população ou outra se duplique em número. Então, quantas bactérias você precisa ter ali no meio de cultura que tem 2 milhões? Quanto é o tempo para ela partir para 4 milhões? 8 milhões e por aí em diante. Tá? Cada intervalo a gente chama de tempo de geração. Por exemplo, uma Escherichia coli, ela se divide a cada 12 minutos. Uma vira 2, mais 12 minutos 4, mais 12 minutos tanto. Ao ponto, o micobactério, por exemplo, ele precisa de um tempo de geração maior. Ó. O metabolismo dele é menor, é mais lento. Ele é mais exigente de nutriente. Ele se divide a cada 15 horas. Micobactério, aqui o nome, ó, é o causador da tuberculose, por exemplo. Tá? Humano, Mycobacterium tuberculose. Tuberculose bovina já é o Mycobacterium bovis. Tá? Você tem o canino também, que é o canis, por aí em diante. Então, cada bactéria, ou ela vai ter um metabolismo mais acelerado, porque uma micobactéria é mais difícil de duplicar, porque a estrutura dele é diferente também, é muito mais complexo, tem um monte mais de coisa. Tá? Tanto é que é tão diferente que a gente não consegue curar pela coloração de Gram, por exemplo. Tá? Bem diferente aí. Então significa o quê? Que a cada tempo a população vai se duplicar da bactéria, da Escherichia coli, a cada 12 minutos. Tá? Enquanto o micobactério demora 15 horas. Qual que é o crescimento mais rápido? Lógico, da Escherichia coli. Você consegue observar de um dia para o outro a formação de colônia já também. Do micobactério, você vai começar a observar a formação de colônia depois de uns 5, 6 dias. É muito mais lento, tá? Isso daqui. Tudo bem? E para a gente finalizar, a gente tem como estimar isso. A gente tem como mensurar e dividir essas fases de crescimento, tá? Então você tem aqui, tá? Uma etapa de crescimento. Aquilo que eu falei para vocês, no laboratório, você está na análise, você tem a atmosfera, você tem o ar ali presente ou não, você tem a temperatura certa e você tem os nutrientes no meio de cultura, certo? Então, indo para a parte final, gente, só mais um rapidinho aqui. Aqui eu fiz a contagem de células de 2, né? 2 vezes 10 elevado a 7, até para se duplicar, ou seja, a gente está falando aqui de intervalo de geração. Tá? Quanto tempo leva para se duplicar, por exemplo, essa bactéria aqui? Ó? Ela chegou lá em 6. Então a gente pode pegar que ele atingiu o intervalo um novo intervalo, né? A duplicação de sua geração em que? O tempo ele demorou 6 horas e ele multiplicou por uma geração, o N lá. Então significa o quê? Que essa geração ela é duplicada a cada 6 horas. Tá? Sempre assim, professor, nessa reta normal, assim, tranquilo, que a gente consegue avaliar? Não. Por quê? O crescimento bacteriano é exponencial, é progressão geométrica. Tá? Que a gente falou para vocês. E como que a gente avalia isso? Como a gente quantifica o crescimento? De acordo com o número de gerações pelo período de incubação. Como que a gente visualiza isso? Tem um cálculo, mas é logarítmico. Só falo isso daqui para você. Pô, professor, vou precisar saber disso daqui, log 10, vezes o número de gerações a 0. Não, tá? Nada mais é se diferenciar o quanto tempo passou da geração 0, 1, que chegou ali, até ela se duplicar. Como que a gente faz isso? Quantificando. Aquilo que eu estava falando para vocês, olha, pegando uma escala binária, né, que seria uma escala inteira, que você pega por número, né, tempo, ó. De uma célula virou 2, 4, 8, 8. Digamos que o intervalo é de meia hora aqui, para cada geração. Vai demorar 3 horas e meia, olha a quantidade de micro-organismo que já tem. Ó. 1 milhão. Tá? 48 mil se a gente for na base 2 ali. Ó. 4 horas, em 10 horas, quer dizer, vai estar 1 milhão ali. Ó. Tá? Ali no tempo zero, aí seria a célula-mãe. A célula-mãe que você tem que ter uma célula viável. Isso. Ela vai demorar 4 horas para... Ou ela vai demorar... Não, meia hora ela vai virar 2. 1, 4. É que tá, seria ter um risco aqui, né? Para ficar mais fácil.
4 horas vai estar 256. 6 horas, 4.096. Daí você vai por 12 horas, o dobro, 8.000, 9.000 e pouco. 8.000, não, 9.000 e alguma coisa. Não, se for o dobro antes de 10 já passou de 1 milhão. Porque é progressiva, é escala geométrica, tá? Logarítmica, que é justamente isso. Se for colocar uma régua, a gente não ia terminar o gráfico para chegar nesse ponto. E de que forma que a gente avalia então isso? Independente das fases, tá? A primeira fase de crescimento, para a gente observar na curva de crescimento, a gente chama de fase de latência. O que é latência? Porque ela está parada, ela não cresce nem morre. Ela está só aguardando ali, ela está se preparando. É um período variável dependendo da condição. Por exemplo, uma bactéria que tem a temperatura ótima de crescimento, que tem todos os nutrientes ali à disposição, ela vai ter essa fase de latência mais curta, porque está tudo disponível ali para ela. Agora, se é uma bactéria, por exemplo, numa friagem, está no ambiente que a temperatura ótima de crescimento dela é 30 graus, só que cai a temperatura aí para 5 graus, ela vai crescer? Não, ela vai ficar em latência, ela vai ficar parada. Não vai ter metabolismo, mas não vai começar a se duplicar, tá? O que ela está fazendo nessa fase? Pegando tudo que ela precisa para aumentar a estrutura dela, para poder se duplicar, para fazer cópia do genoma, para tudo isso, tá? Então ela está fazendo aquisição, pegando os nutrientes do meio de cultura, pegando os nutrientes do ambiente que ela está, do substrato, da planta, do animal, da pele do animal, do solo, o que tiver ali onde ela estiver, tá? E ela começa a fazer síntese proteica para divisão, ela vai duplicar as estruturas dela, o material genético, produzir mais enzimas. E aí como que se observa isso daqui? Como que está o número de micro-organismos se a gente for colocar num gráfico? Ela vai estar parada, mas já passou um tempo para isso, não passou? Então ela vai estar lá embaixo. Teve aumento de bactérias viáveis aqui em logaritmo, né, em fase exponencial? Não, ela continuou a mesma coisa. Certo? Pegou tudo à disposição, fez tudo que é síntese proteica. Qual que é a próxima fase? A gente chama de fase exponencial. Já dá o spoiler, adianto para você o que vai acontecer aqui. Aí sim vai acontecer a fissão binária. O que é a fissão binária? Do estado fisiológico perfeito, saudável, ela vai começar a se multiplicar, se duplicar, tá? Se dividir. Por quê? Ela já atingiu o potencial máximo dela de metabolismo. Ela tem tudo à disposição. Gerou tanta energia, tem tudo que é molécula ali, pronta para quê? Para gastar aquela energia e fazer toda a estrutura que ela precisa para uma nova célula, para uma nova divisão, tá? E é justamente onde a gente consegue observar, que vai ser o que a gente vai estudar, o que a gente vai ver na placa, que vai formar aquelas colônias. E como que é esse crescimento? É exponencial, é uma reta praticamente, tá? Que a gente chama de fase log. Beleza? O que vai acontecer aqui? Enquanto ela tiver atmosfera adequada, oxigênio ou não, temperatura adequada, nutriente, o que vai acontecer com essa bactéria? Ela vai continuar subindo, vai continuar se dividindo, aumentando o número em milhões, bilhões e por aí em diante. Tá? Só que chega um ponto, como tudo na vida, nada dura para sempre, nutriente não é infinito. Certo? Ainda mais no meio de cultura que está restrito ali. Ela vai decompondo aquele meio, pegando tudo, só que chega um ponto que acabou o nutriente para ela adquirir essas novas células. Elas vão continuar dividindo? Não. Ela vai ter uma fase estacionária. Então, por exemplo, uma bactéria que o tempo de geração é de 20 minutos, quando passa em 48 horas, gente, se a gente for colocar proporcional ao peso individual da Terra e dela, corresponde a mais de 4.000 vezes o peso proporcional da Terra. Em número também, tá? Só que chega um ponto que para, não tem o que fazer mais. A bactéria ela vai ser limitada por alguma coisa, seja pelo uso total, por exemplo, de CO2 no ambiente, se ela for numa câmara, se a temperatura ela vai variar de 100, nunca vai permanecer a mesma, tá? E aí você tem o quê? Um fator limitante, que é o nutriente no meio, os metabólitos, os inibidores vão começar a aparecer, ela não consegue mais continuar o metabolismo, produtos do metabolismo vão começar a ficar mantidos ali na placa, que vai inviabilizar o crescimento de outras. E não vai ter aumento nem diminuição da população. Ela entra numa fase que a gente chama o quê? Ela estaciona, ela para. Como que a gente observa isso no gráfico? Mesma coisa que na fase lag, não aumenta o crescimento, mas ela está lá,
no número certo de células ali. Beleza? Entenderam, gente, esse crescimento? Qual que é a última fase agora? Ela tem fase estacionária, ela parou de nutriente, não tem crescimento, não está duplicando. Só que ela não tem que manter o mínimo para ela sobreviver? Mesma coisa, a gente. Tá? Mesma coisa um animal produzindo. Vamos mais para o lado um pouquinho da parte animal. Você pegar um animal para ganhar peso, o que ele tem que fazer? Não tem que comer? Numa época de seca, ele não encontra a quantidade de pastagem adequada, um bovino. Ele vai continuar ganhando peso? O que ele vai continuar acontecendo agora? Ele vai parar e o que vai fazer depois se continuar essa carência de nutriente? Ele começa a perder peso. Que aí ele começa o quê? Queimar a própria gordura, carboidrato, depois proteína, perde grupo muscular. É a mesma coisa com qualquer indivíduo. Mesma coisa, estado de população com subnutrição. Por que é magro? Porque você tem perda também de musculatura, para manter as funções vitais. Só que a bactéria no meio de cultura, ele está no meio limitado. Tem como ela conseguir mais meio? Não. Tem como ela conseguir mais nutriente? O que vai acontecer? É a fase de declínio, que você começa a ter a morte dessas bactérias. Porque está acabando o nutriente, esgota o nutriente. Não tem como ela fazer mais síntese proteica, por exemplo, para pôr peptídeo na parede celular da bactéria. Não tem mais isso. O que vai acontecer daí que a gente vê? A morte, a lise celular. Que não tem como mais manter viabilidade de membrana. Não tem mais energia para ela gastar para incorporar nutriente, por exemplo. O que a gente observa? O decréscimo da população, né? Que antes era viável, agora começa você ter a morte. Essas bactérias também, aí e é uma fase que pode evoluir também para a forma exponencial. Por exemplo, uma temperatura muito alta, pegar uma bactéria que cresce a 25 graus, você jogar ela a 40, 42 graus a mais, vai acabar rapidamente com a população, certo? Que há muitas vezes uma forma até de proteção. Você pegar bactérias são patogênicas numa lavoura, o que você faz? Você corta, passa ali, o arado revira aquilo ali e expõe aquela bactéria que é patogênica a quê? Radiação solar. Você elimina aquela bactéria ali, ou aquele patógeno, aquele fungo. Como que a gente observa isso no gráfico? A fase de declínio mesmo, muito mais fácil a gente observar. O que a gente viu nisso daqui? Resumindo, a gente tem todas essas fases aqui. Ó. Então a população cresce a uma velocidade logarítmica, né? A fase de morte que decresce, né? Quer dizer, então ela vai caindo. E aqui é importante, gente, daqui eu tirei do livro do Trabuzzi, que daí tem na biblioteca, e eu vou passar esse material para vocês também, tem um PDF. Ele está um pouquinho grande, acho que eu vou mandar o link para vocês verem do capítulo, tá? Então o que é importante aqui, eu achei legal que ele colocou o conceito-chave para a gente entender essa curva aqui. População bacteriana, ela segue uma série sequencial de fases, lag, log, parou e morreu, tá? E o conhecimento dessa curva bacteriana é crucial para quê? Ó? Compreensão dessa dinâmica de controle de população de bactéria. Então, para você ver que a própria natureza, ela se responsabiliza por isso. Qual que é o grande problema que a gente observa, seja na produção vegetal ou produção animal? É de a gente estar tendo cada vez mais o quê? Estações não tão definidas do ano. Tempo de frio, tempo de calor, tempo de chuva, tempo de seca. Tá? Vê a parte de chuva, já é para ter começado chuva muito antes, lá em outubro, final de setembro até. Foi começar agora, em novembro. Vai afetar a produção? Vai. Por quê? Afeta a microbiologia do solo, afeta tudo no ambiente. E elas são muito mais permissivas, porque você não vai ter nutriente. Então esse controle ele acaba a natureza controlando a população de bactérias, o que muitas das vezes diminui doença, tá? Infecciosa em planta, doença infecciosa em animal. Tá? Tem a ver também preservação e deterioração de alimentos. Por que é tão importante hoje, um dos grandes problemas do Brasil, que se tem hoje em produção de grão, é a falta de local de armazenamento de grão. Porque o quê? É facilmente degradado. Você pegar em regiões que tem alta umidade, baixa umidade, você tem conteúdo bacteriano ali, que se não permanecer a secagem em silo, vai deteriorando. Você tem fungo, bactéria que cresce ali e vai deteriorar. Tá? Bem como também o quê? Processos microbiológicos industriais,
Produção de etanol, por exemplo. Produção de etanol é totalmente baseada em fermentação. Não é só a cana-de-açúcar. Tem a microbiologia envolvida na fermentação da cana-de-açúcar ali também. É micro-organismo que faz. Tá bom? Entenderam, gente, essa parte? É importantíssimo vocês entenderem cada fase da